agradeço o convite da RegMed, da LocMed e da Xilang. Muito bom estar aqui em Fortaleza, nessa cidade linda, acolhida por vocês. Eu sou Thaís, como foi dito, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho no Hospital Otávio de Freitas, é um hospital público, e esse hospital é gestor do programa de oxigenoterapia domiciliar e síndromes de hipoventilação da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Eu também atuo como gestora desse programa, a parte mais administrativa, e sou coordenadora da residência de fisioterapia respiratória do Otávio de Freitas. Então, o intuito de eu estar aqui hoje é passar um pouco da experiência da adequação do modelo de assistência através do ventilador, CPAP, binível, com o artefato do telemonitoramento. Então, nós estamos vivendo anos de crescimento exponencial da assistência aprimorada pela telemedicina, pela telesaúde. E, dentre os pilares dessa telesaúde, temos a telemonitorização ou telemonitoramento. Próximo. Eu vou falar do segmento do programa referente à síndrome da apneia obstrutiva do sono ou apneia obstrutiva do sono, que é uma condição crônica, uma comorbidade de alta prevalência mundial, que a gente sabe que é caracterizada por limitação do fluxo respiratório parcial ou total, tendo como grandes principais consequências a fragmentação do sono e a hipóxia intermitente, que leva a cascata inflamatória e consequências sabidas na literatura do ponto de vista metabólico, cardiovascular e neurocognitivo. Essa via aérea limita a passagem de ar por vários fatores, deformidades anatômicas, complacência da via aérea, instabilidade de tônus neuromotor e a própria instabilidade do centro respiratório. Próximo. Então, é uma condição de prevalência muito alta. O Brasil é um dos países que tem o quantitativo maior, a gente está vendo ali. Próximo, por favor. E é uma doença, como várias outras, subdiagnosticada. A gente trata só a ponta do iceberg. Vários fatores estão relacionados a essa limitação do tratamento, condição socioeconômica e também o conhecimento técnico do profissional na ponta. Então, geralmente, esse diagnóstico ele está sendo dado mais aos fenótipos nos quais a sociedade ela já está mais acostumada na prevalência da condição, que são os idosos, aqueles indivíduos com pescoço mais largo ou com aquelas comorbidades relacionadas à hipertensão, à doença cardiovascular, principalmente, e diabetes. Próximo. Então, aqui eu mostro para vocês uma imagem para remeter um pouco ao diagnóstico. O que é o diagnóstico? Como eu falei, a presença da obstrução ao fluxo de ar. Essa obstrução ao fluxo de ar ela pode ser quase total, cerca de 80% de redução desse fluxo, ou uma redução parcial, ultrapassando 40%, 60% de redução, chegando por volta de 10 segundos. Nesses gráficos aqui, eu estou sem o apontador para vocês. Ele já está ligado lá? Tá, não. Não. Eu mostro aqui, não tem problema. Então, só mostrando para vocês que eu tenho fluxo, movimento de tórax e abdômen. Então, a ausência de fluxo e a ausência de movimento torácico, ou seja, a apneia, pausa. Mas eu também tenho momentos nos quais os fluxos são reduzidos com movimentos torácicos, significando no qual há uma dificuldade desse fluxo de ar passar, apesar do movimento e da contração muscular. E, quando a presença dessas apneias totais ou parciais elas ficam acima de 30 eventos, o distúrbio é considerado grave. Próximo, por favor. Deixa eu só descer aqui, não sei se fica melhor. Então, voltando. Além do diagnóstico ser dado por essa obstrução ao fluxo de ar, hoje, o diagnóstico também é dado pela presença da hipoxemia
E essa hipoxemia ela é evidenciada nos exames por redução dessa saturação abaixo de 90 e pelo tempo que essa saturação ela permanece abaixo de 90. Esse gráfico daqui ele mostra que existe uma correlação muito importante entre o índice de apneia e esse tempo de dessaturação, e que mesmo indivíduos com o índice de apneia levando ao fenótipo de uma apneia grave, ele pode ter espectros com hipoxemia ou sem hipoxemia. Por isso que a gente tem uma variedade muito grande, tanto no diagnóstico quanto na resposta terapêutica. Próximo. Então, eu sou de Pernambuco, aqui, pertinho de vocês. Como programa, como eu já falei, é da Secretaria de Saúde. Pernambuco é um estado no qual o IDH não é dos melhores. Nós ocupamos o 23º lugar no Brasil. Nós temos uma vasta área territorial. E nós temos hoje uma população estimada de mais de 9 milhões de pessoas. E se a gente considerar um subdiagnóstico de 1% dessa população, uma prevalência de 1%, que ela é muito maior, a gente chegaria a uma população com necessidade de ser tratada em cerca de 100 mil pessoas. Falar um pouquinho do programa, de como aconteceu essa curva de aprimoramento de conhecimento nosso. Então, eu entrei para o programa em 2016, numa parceria da residência em fisioterapia respiratória com a residência médica de sono. E, por volta de 2020, quando houve transição de contratos, nós desenhamos um TR no qual foi inserido a exigência de que os equipamentos eles tivessem a possibilidade da ferramenta de telemonitoramento. Por volta de 2016, o primeiro trabalho e conclusão da residência médica de sono, a gente traçou um perfil da população assistida, e o que observamos foi que menos de 1 a cada 5 pessoas continuava fazendo uso do CPAP. Então, nós tínhamos uma adesão menor do que 20%. E, por volta de entre 2020 e 2022, todos os nossos levantamentos de adesão demonstram uma mudança para uma taxa de adesão de 60% a 80% dessa população. E quais são os objetivos de implantar, né, um programa de telemonitoramento? Quais foram os nossos objetivos? Principalmente, a gente ter uma visão de quem realmente estava usando esse dispositivo, que era pago pelo SUS, e, além disso, a gente estreitar a geografia, o deslocamento dessa população para o Hospital Otávio de Freitas. Então, são vários os objetivos, mas os nossos eram mais voltados a isso. Mas o que é que nós podemos observar com o conhecimento, com o aperfeiçoamento de cada um profissional da equipe técnica? Que também podemos trabalhar na dose terapêutica ideal e no diagnóstico continuado dessa população. Alguns problemas surgem, dificuldades principalmente Nordeste, população com o IDH mais baixo, uma classificação socioeconômica mais prejudicada, e a gente teve dificuldade com a utilização de alguns dispositivos que não usavam a tecnologia GSM, porque precisava mais que o paciente ele tivesse uma participação maior nesse telemonitoramento. Hoje, a gente tem todos os equipamentos com a tecnologia GSM. E o que é que a gente busca com esse gerenciamento macro dos dados? A gente busca alguns sinais que possam dizer que aquele paciente está bem assistido ou ele não está bem assistido. Ele está bem com a adesão adequada ou não está com a adesão adequada. Esses parâmetros são adesão, questão de tempo de uso, o parâmetro do vazamento e o parâmetro do índice de apneia e hipopneia residual, mesmo após a instituição da estratégia terapêutica. E a gente hoje trabalha com parceria com a ResMed, tentando fazer com que a gente consiga analisar a nossa amostra total de 800 pacientes com apneia do sono, de modo a classificá-los em boa adesão, má adesão, mas não só isso, aqueles que têm uma
pior adesão por conta do índice de apneia e hipopneia mais alto, aqueles que têm vazamento mais elevado. Esse fluxograma aqui, ele é muito parecido com o que nós utilizamos lá no Hospital Otávio de Freitas. Ele foi publicado em 2020 e foi um posicionamento da Associação Brasileira de Medicina do Sono. Eu vou ter que subir porque aqui está sem... Só para tentar mostrar a vocês aqui. Então, sigam comigo aqui o fluxo, no qual o telemonitoramento, o primeiro ponto a ser observado é quem está usando mais ou menos de que 4 horas. Por que 4 horas? A grande parte dos estudos de 2 décadas vem reproduzindo esse marco terapêutico. Mas o que vem sendo observado nos últimos estudos é que o impacto verdadeiro em doenças, principalmente cardiovasculares, ele está relacionado a pelo menos 6 horas de uso e um percentual próximo aos 100% do tempo de sono. Então, aqueles pacientes que têm uma boa adesão hoje nesse fluxograma são os considerados utilizadores por mais de 4 horas, a maior parte da semana. E aí, se esses pacientes não usam essa maior parte da semana, as 4 horas, eles são classificados como de baixa adesão. Após essa classificação, o que é visto? Ele usa bem, ele usa 4 horas, então a gente vai ver se ele tem uma boa adaptação, se os parâmetros estão adequados. Avalia-se o índice de apneia e hipopneia residual. Os dispositivos eletrônicos, cada um com a sua tecnologia, eles são capazes de identificar se ainda há dificuldade do fluxo de ar passar e reproduzindo para a gente o nível de apneia, se é uma apneia central, se é uma apneia obstrutiva. Estou falando bem rápido, porque disseram nos 10 minutos, eu estou correndo aqui para dar tempo. Então, a identificação dos índices da presença da obstrução, eles usam como ponto de corte 10 eventos por hora. Então, se esse índice de apneia e hipopneia ele tiver menor que 10, é como se ele passasse nesse ponto de corte. Se ele for maior que 10, tem que se investigar o porquê que essa presença da obstrução ainda está ocorrendo. Além do tempo do índice de apneia e hipopneia, é observado vazamento. E aí, esse vazamento, para cada equipamento, existe também um ponto de corte, no qual ele precisa ser considerado, para saber se aquele equipamento ele é capaz ou não de compensar aquela fuga, aquela dita fuga intencional. Só que, se a gente pensar o seguinte, se eu tiver um grande vazamento, os dados referentes ao índice de apneia e hipopneia, eles podem estar não acurados. Então, essa sequência do fluxograma proposto pela Associação Brasileira de Medicina do Sono, ela é uma boa proposta, mas quando esses pacientes eles têm alto nível de vazamento, essa acurácia aqui ela é perdida. Então, a gente precisa estar analisando não só o índice residual, como também a presença dessa fuga não intencional. E aqui a gente vê, se ele tiver uma grande fuga, o que é que eu preciso ver? Ajuste de máscara, principalmente. Qual o tipo de máscara, qual a fixação e a necessidade ou não do uso de mentoneiros. Também publicado em 2021, outro fluxograma referente ao telemonitoramento, que também é bem simples, se assemelha à nossa rotina clínica, no qual é vista a complacência média, a adesão, ponto de corte de 4 horas por noite, é visto se há um vazamento presente ou não, no qual tem que se ajustar a interface, e é visto se ele tem o índice de apneia, a presença ou obstrução maior que 10 eventos por hora. Se assemelha muito à proposta terapêutica do hospital. Aqui é um exemplo do que nós vivemos, porque a implantação do serviço via telemonitoramento ela aconteceu, como eu falei, em 2020, mais ou menos fevereiro, março, abril. E todos nós lembramos que esse período foi o início da pandemia. Então, a
adaptação, a inclusão inicial de pacientes novos precisou ser à distância. Então, vídeos foram feitos, entregues, ligações. Foi um período assim, de muito aprendizado para a gente, mas foi um período também muito difícil de ser gerenciado. Então, e havia, além de tudo, uma pressa, uma cobrança do governo, do hospital, porque a gente estava com um contrato vencido e a gente precisava de uma legalidade jurídica nessa prestação de serviço. Então, os aparelhos foram entregues, tentaram ser entregues numa velocidade máxima para que a gente pudesse fazer essa transição. E aí, após um ano de entrega, a gente começou a lapidar o que é poder gerenciar esse uso através da ferramenta do telemonitoramento. E hoje nós colhemos os frutos de uma taxa de adesão por volta de 70%, 80%. Falando de 800 pacientes assistidos através do programa de suporte ventilatório à apneia do sono. Nós seguimos modelos semelhantes ao da Associação Brasileira de Medicina do Sono, do qual nós realizamos as consultas, as teleconsultas desses pacientes inseridos no programa a cada 7 dias, no início. A primeira semana ela é muito importante para que a gente garanta o sucesso na assistência através do CPAP. 7, 15, 21 e 30 dias, observamos os 3 principais pilares, que é tempo, vazamento e o índice de apneia e hipopneia. E o que é que hoje nós temos no programa? Já falei para vocês, esse dado está desatualizado, passamos do nível de 800 pacientes com apneia do sono. Esses aparelhos de baixo são os aparelhos disponibilizados pelo nosso programa. Aqui mostrando para vocês o nível de atendimento através da telemonitorização, o nível de atendimento presencial e o nível total de atendimento. Só para que vocês vejam como, do ponto de vista de gestão, nós conseguimos incrementar essa assistência através do telemonitoramento. Logística, estrutura, espaço físico, tudo isso pode ser otimizado através da teleconsulta e do telemonitoramento. Esse levantamento de adesão ele foi feito em junho, julho, no qual nós tivemos 78% de nossa amostra com um tempo de uso maior que 4 horas, que é o ponto de corte previsto na literatura. Mas é importante também ver, aqui em cinza, que cerca de 40%, próximo a 40% da nossa amostra usa mais de 6 horas, que é aquele ponto de corte defendido na literatura como capaz de reduzir mortalidade, principalmente por doenças cardiovasculares. Esse gráfico daqui é um gráfico de macrogerenciamento que foi fornecido através da plataforma eView da ResMed, e ele mostra para a gente como é a adesão nesse primeiro mês. Então, o que é que mostra aqui para a gente? Nesse mês de julho de 2021, 10 novos pacientes entraram, e todos eles, no primeiro mês, chegaram ao ponto de corte de excelência em tratamento, ou seja, 100% de adesão. E aqui nós temos a oscilação desse nível de adesão, a gente vendo aqui poucos meses sendo abaixo de 70%. Esse outro gráfico também demonstra, com as barras em azul, que a nossa população, grande parte, sua maioria, ela chega ao ideal de uma adesão adequada, com uma adaptação adequada no primeiro mês, mostrando a efetividade de estar mais próximo ao paciente. E nós que vivemos o oposto. Lembrando, a gente tinha uma adesão menor que 20%. Aqui é um exemplo do que a gente segue a nossa vida, né? É uma paciente que ela tem um check da adesão ao tratamento ok,
93%, tudo verde, aprovada. E essa paciente, ela refere sonolência. A filha dela disse que onde ela se encosta, ela dorme. E aí, quando é que a gente vai olhar os dados, a gente vê que ela usa realmente ali mais de 6 horas, que o índice de apneia e hipopneia residual está 2,3, bem inferior aos 10 do marco da literatura. A gente olha que mais ou menos a fuga está dentro do limite técnico oferecido pelo dispositivo que ela usa. A gente vê que o índice de apneia também está baixo. E aí a gente olha assim, por que essa paciente está sonolenta, né? Então, o que é que nós temos que buscar além? Quando a gente analisa esse gráfico aqui do início, então ele mostra que ela tem duas fragmentações do sono, mesmo que curtas. Aparentemente, não parece que ela desliga, que vai ao banheiro, demora e volta. Mas ela pode estar superficializando esse sono e talvez, aí a gente vai avaliar se ela é uma paciente que foi fumante e se ela está fazendo hipoxemia intermitente. Então, nós vamos adicionar o módulo da oximetria para poder analisar se ela tem qualidade de sono. E, por fim, eu queria falar para vocês que esse modelo ele é um modelo que ele traz benefícios, desde aponta o paciente, o indivíduo. A gente tinha pacientes que saía de meia-noite de casa para pegar uma vaga numa ambulância, num carro da prefeitura, TFD, para chegar ao Otávio, com o seu aparelho, para que a gente tirasse o cartão, fizesse a leitura e dissesse, muito bem, continue assim. E hoje, a gente faz isso, através de uma leitura, a gente faz uma ligação, e o paciente evita esse deslocamento, evita custo, evita translocamento desse indivíduo. O ganho também é para o profissional, que ele consegue gerenciar melhor, porque, imagine, para um profissional prescrever o tratamento e esse tratamento ele não ser efetivo. A frustração para um profissional, para uma equipe, que vê uma taxa de adesão ao seu tratamento lá embaixo. E o ganho social. Você permite que indivíduos de diversas regiões do país tenham a possibilidade de assistência com o especialista. Pessoas que podem avaliar e dar o diagnóstico do problema daquela baixa adesão e fazer com que realmente o aparelho ele seja utilizado. Como o professor Miguel falou, entregar uma Ferrari para quem não sabe dirigir ou quem não tem uma pista para dirigir. Então, a gente precisa não só entregar, porque entregávamos, mas o resultado ele não era efetivo. Então, obrigada, minha gente.